Olá, galera! Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer este coque aqui, ó. Mentira, não vou ensinar nada, porque aqui não é um canal de beleza, de moda. Ha! Mas ficou bonito, não ficou? Obrigada. Bom, gente, na verdade, o assunto hoje vai ser a parte 2 de uma postagem que eu fiz tem um tempo, chamada Falando de Sexo. Vamos lá? Bom, galera, hoje o foco da postagem falando de sexo vai ser sobre sexualidade na adolescência e gravidez na adolescência. Há algum tempo eu vi uma reportagem no programa Profissão Repórter que eu achei bem curioso, assim, bem legal e um pouco assim, caraca, né? Século XXI, 2013 e as pessoas, as adolescentes ainda estão ficando grávidas. O que mais me chamou a atenção na reportagem é que tinha uma menina de 11 anos que tinha sido mãe. 11 anos, gente. 11 anos. E o pai da criança, se não me engano, tinha 14. Ou seja, 2 crianças tendo uma criança. E eu fico me perguntando, né? Se hoje em dia nas escolas tem, não é assim, nossa, né, melhor, mas tem educação sexual. Se hoje em dia tem internet, as pessoas têm acesso, a maioria das pessoas tem acesso à internet, livros, biblioteca e n. Por que ainda as adolescentes estão engravidando? Aí, também nessa reportagem que eu achei legal, de uma delas, é que ela soube reconhecer que na verdade ela engravidou porque ela quis, por relaxo. Ela mesma admite que ela teve informação na escola, que ela teve informação em casa, que ela teve informação no posto de saúde. Por que ela engravidou? Por relaxo. Porque camisinha no Brasil, gente, você tem como pegar no posto gratuito. A camisinha, ela é testada pelo Inmetro, então não adianta falar, eu não confio na camisinha. Não confio na camisinha do posto, né? Sendo que, até nessa reportagem que eu vou postar para vocês assistirem, uma das médicas, ela mostra como que é a camisinha. Então, ela estica a camisinha e fala, não tem como a camisinha estourar. Isso daí é lenda, que a camisinha estoura, porque ela não estoura. Enfim, então, o que eu pensei? Na primeira postagem, eu falei um pouco sobre esse tabu que é o sexo, essa coisa de falar sobre sexo, principalmente mulher, né? Quando a mulher ela vai falar de sexo, entre mulheres tudo bem, rola bastante essa coisa de falar entre amigas sobre sexo. Mas quando você vai conversar com, sei lá, com homens, com amigos homens, ou dentro da família, né? Com o pai, com irmãos, tios e tal, meio que parece que se a mulher entender muito sobre sexo, ela não presta. Então, eu falei muito disso na primeira postagem, sobre esse conservadorismo, essa hipocrisia que a sociedade brasileira tem quanto ao sexo. Não só a sociedade brasileira, mas várias sociedades no mundo. O sexo faz parte da vida, gente. É algo natural e deveria ser encarado como algo natural e não como algo para servir de preconceito, servir de discriminação, servir de marginalização e N coisas. Mas por que eu resolvi focar a postagem nisso, né? No sexo na adolescência? Porque eu acho que às vezes as pessoas não têm essa consciência, né? Eu não sei o que acontece, eu não sei como que os pais abordam esse tema com os filhos, eu não sei se as pessoas não estão nem aí, eu não sei exatamente. Acontece que eu já não sou mais adolescente e não tenho filhos ainda, mas eu tenho primos. E primos adolescentes, e tenho sobrinha, que logo vai ser uma adolescente. Eu me preocupo, porque além da questão da gravidez, tem a questão da doença sexualmente transmissível, né? E eu acho que tem essa coisa da precocidade. As pessoas estão ficando cada vez mais precoces, então estão iniciando a vida sexual cada vez mais cedo. E será que essas pessoas estão preparadas para ter uma relação sexual? Será que elas conseguem entender qual que é a gravidade de você fazer sexo sem estar preparado, né? Sem ter a mínima orientação possível. Então, por causa disso, eu resolvi falar um pouco desse assunto, né? Se você acha que está preparado, você tem que primeiro conhecer seu corpo.
procurar se conhecer, sempre conversar com seus pais. Não ter aquela coisa, ah, mas a minha mãe nunca vai permitir, meu pai nunca vai permitir, minha mãe não senta comigo e conversa. Então sente com ela e converse, né? Porque colocar uma vida no mundo, gente, custa, né? Custa dinheiro, custa horas, né? Do seu tempo, custa de repente a sua vida. Porque se você tem um filho aos 15 anos, já começa daí, você nem terminou o ensino médio. Então, qual que vai ser a sua perspectiva de vida a partir do momento que você foi mãe adolescente? Porque sempre sobra pra mulher, né? Dificilmente sobra pro homem. E fica toda uma questão. Uma adolescente, ela não tá preparada para ser mãe, né? O adolescente, ele é um misto de criança com adulto, né? Ele tá começando a iniciar uma vida adulta, a pensar como um adulto, a questionar as coisas, a entender as coisas. Então, como que ele pode criar uma outra criança? Como ele pode educar uma pessoa? Isso dos males o menor, né? Porque uma vida é sempre uma vida. O problema é quando há doença sexualmente transmissível. Imagine você aos 15 anos ter AIDS, ter qualquer outro tipo de doença sexualmente transmissíveis. Claro, existem as doenças que têm cura, sim. Que bom que tem cura, mas a AIDS não tem cura. Então você vai viver toda a sua juventude tendo uma doença, né? Será que vale a pena você iniciar sua vida sexual tão cedo? Simplesmente porque, meus amigos, minhas amigas já fazem, sabe? Não que eu tô dizendo aqui, não faça sexo de jeito nenhum, mas eu acho que as pessoas têm que ter um mínimo de discernimento e você tem que ter um mínimo de segurança a partir do momento que você inicia sua vida sexual, né? Você, querendo ou não, menor de idade e depende da sua família para viver. Então, Mariana, quer dizer que se eu arranjar um emprego, eu posso começar a transar? Não necessariamente. Mas eu acho que tem que ter um mínimo de discernimento, um mínimo de responsabilidade, gente. Porque sexo faz parte da saúde. E a gente vê que tem muitas pessoas cada vez mais doentes por causa de uma vida sexual, como eu posso dizer, uma vida sexual desorientada, né? Então você começa a transar muito cedo e tem muitos parceiros ao longo da vida e isso não é bom, né? Tudo que é em excesso não é bom. E principalmente para um adolescente. Eu já vi muitas meninas, assim, que eu conheço, que engravidaram na adolescência, que têm engravidado na adolescência e, tipo, elas têm informação o tempo todo. Então por que engravidou? Né? É uma questão de saúde, é uma questão psicológica, né? Porque você vai lá, vê adolescente engravidando, essa pessoa não tem condição de criar um filho, e aí o que vai acontecer com essa criança? Então eu acho assim, pessoal, vamos ter consciência. Se você não costuma conversar com seu filho sobre isso, senta, conversa, mas não pra ameaçar. Se você transar, eu vou te dar uma surra. Se você aparecer grávida, eu vou te expulsar de casa. Não, acho que o terrorismo não funciona muito, né? Senão não teria tanta adolescente grávida. Mas procurar conversar abertamente, procurar esclarecer dúvida, procurar entender esse jovem, o porquê que ele tem essa ansiedade para transar, né? Para iniciar a vida sexual. Os pais conversam com seus filhos, homens. Não sejam machistas de achar que, meu filho é homem, para mim tanto faz. Não tanto faz. Porque da mesma forma que a mulher pode ficar doente, o seu filho, o homem, também pode ficar doente. Da mesma forma que a menina vai ser mãe, o seu filho vai ser um pai. E você quer o quê? Que seu filho se torne um pai irresponsável? Né? Então, assim, eu acho que é uma questão de sempre conversar, de ter interesse e buscar informação e ter essa consciência mesmo, que, só hoje não vai ter importância. Não, vai ter importância. Se caso você transar um dia sem camisinha, tome a pílula do dia seguinte. Lembrando que a pílula do dia seguinte só funciona uma vez. Se você fica toda semana achando que a pílula do dia seguinte vai adiantar, ela não vai adiantar. Então, fique atento. E mesmo assim, não é 100% seguro. O que é 99% seguro é você usar a camisinha e tomar o anticoncepcional, porque isso vai prevenir uma gravidez e uma doença. E que mais, gente, que eu posso falar? Com a questão de você adolescente que fica falando mal da sua amiga porque ela transa, pare, né, de ficar falando mal. Eu acho que começa muito daí, né? Eu fico vendo que é um monte de gente fazendo coisas e falando mal de quem faz, sendo que ele faz. É muita hipocrisia. Então eu vejo muito isso, gente. Não é só, como eu citei na postagem, o vizinho que fala mal do vizinho. Mas eu vejo muito em rede social como os adolescentes gostam de chamar o outro de vaca.
a piranha, a safada, a não sei o que lá, a galinha, né? Então, acho que a gente, se você tem discernimento e você é adulto o suficiente para ter relação sexual, você tem discernimento para não ser hipócrita, para não ficar falando e julgando a vida dos outros, não é verdade? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu vou postar para vocês no blog, tá? Não aqui no YouTube. Vou postar para vocês no blog essa reportagem do Profissão Repórter que eu achei bem interessante. E também o site que tem todas as informações sobre essa questão da pílula do dia seguinte, gravidez na adolescência e N assuntos para vocês se inteirarem. Se você gostou do vídeo, dá o seu curtir, compartilhe, participe do canal, se inscrevendo no canal e participe do blog também, curtindo a nossa fanpage, seguindo no Twitter e tudo isso aí, beleza? Fiquem com Deus, um beijo e a gente se fala. Tchau, tchau!